Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru e vamos começar a nossa 15ª aula de Sistemas Operacionais. Com o surgimento dos sistemas operacionais multitarefa, a gerência do processador passou a ser uma das principais atividades, pois existem diversos processos no estágio pronto e tem que ser definidos critérios para escolher qual desses processos vai deixar o estágio pronto para assumir o estado de execução. Okay? Com isso, esses critérios de escolha formam uma política de escalonamento que são a base da gerência do processador e da multiprogramação do sistema operacional. Logo, assim como a figura está representando, existem vários processos no estado de pronto e, de acordo com um critério qualquer, será feita a escolha de qual processo vai deixar o estado de pronto para assumir o estado de execução. Isso forma a política de escalonamento. São funções, então, da política de escalonamento. Primeiro, manter o processador ocupado a maior parte do tempo. Processador parado indica ociosidade e falta de produtividade. Segundo, balancear o uso dos processadores entre os processos. Okay? Com isso, eu consigo dividir a carga computacional de forma mais equitativa. Ou seja, a política de escalonamento impede que um único processo seja limitado por falta de processamento, já que a sua carga pode ser distribuída entre os diversos processadores. Sabendo que algumas aplicações podem ser críticas para o próprio sistema operacional ou para o usuário, é possível que a política de escalonamento privilegie essas aplicações. Por fim, a política de escalonamento tenta maximizar a vazão de dados por unidade de tempo, que é o throughput, e oferecer o menor tempo de resposta possível para os usuários interativos. Existem diversas políticas de escalonamento, e cada sistema operacional implementa a mais adequada ao seu propósito. O escalonador, ou scheduler, que implementa os critérios da política de escalonamento. O dispatcher é a rotina responsável pela troca de contexto dos processos, ou seja, que vai tirar o processo atual da execução e que vai carregar o próximo processo do estado de pronto para o estado de execução. O tempo que demora para tirar um processo da execução até o tempo para carregar o próximo processo para a execução é chamado de latência do dispatcher. O escalonamento pode ser feito com base em processos ou com base em threads, de acordo com o sistema operacional. Nos sistemas operacionais que implementam threads, os processos são a unidade de alocação de recursos, pois os recursos são alocados no momento da criação do processo, e as threads servem somente como unidade de escalonamento. Os fatores mais importantes de uma política de escalonamento são: primeiro, a utilização do processador. É interessante que o processador fique ocupado a maior parte do tempo. Porém, se um processador está ocupado 30% do tempo, indica que ele está com baixa utilização. Já um processador que está ocupado 90% do tempo, indica que o sistema está no limite, está com alta utilização. O throughput representa o número de processos executados em intervalo de tempo, ou seja, é como se fosse uma vazão de processos por tempo. A maximização do throughput é sempre desejada na maioria dos casos. Tempo de processador é o tempo que um processo leva no estado de execução, e ele é dado em função do código e dos dados de entrada. Com isso, as políticas de escalonamento não influenciam no tempo de processador de um processo. Explicando de outra forma, independente do SO colocar esse processo para executar em várias fatias de tempo, um pouquinho de cada vez ou de uma vez só, acabando de forma mais rápida ou sem ser interrompido, o tempo no processador ou o número de ciclos no processador será o mesmo. O tempo de espera é dado como somatório do tempo que um processo passa na fila de pronto. Sua redução é sempre desejada na maioria das políticas de escalonamento. O tempo de turnaround é o tempo que um processo leva desde a sua criação até o seu término, ou seja, da hora que ele nasce até a hora que ele morre, considerando todas as interrupções ao longo de sua execução. As políticas de escalonamento buscam minimizar esse tempo. O tempo de resposta é o tempo que passa entre uma solicitação e a resposta dada pelo sistema. Tipicamente, esse tempo é limitado pela velocidade do dispositivo de entrada e saída, e não pelo processador, que tipicamente é muito mais rápido que os dispositivos de entrada e saída.
As políticas de escalonamento têm que fazer, simultaneamente, otimizar a utilização do processador, otimizar a vazão de programas por unidade de tempo, diminuir os tempos de turnaround, de espera e de resposta, e isso pode ser conflitante. Por quê? Em um SO multitarefa, rodando várias aplicações interativas, é necessário que o SO percorra todas essas aplicações o maior número de vezes possível no menor intervalo de tempo, para diminuir o tempo de resposta. Porém, cada vez que o SO tem que fazer a troca de contexto de uma aplicação para outra, isso consome um tempo desnecessário que poderia ser utilizado processando outras aplicações. Ok? Então isso é um desperdício de processamento e tempo. Então, com essa tentativa de minimizar o tempo de resposta, pode ser que o tempo de espera e de turnaround aumentem. Existem dois tipos de escalonamentos, não preemptivos e preemptivos. Os escalonamentos preemptivos são aqueles em que o SO pode interromper o processo que está em execução e substituir por outro. Os SOs preemptivos são bem mais complexos de serem implementados. Em compensação, os escalonamentos são mais flexíveis de serem executados. Nos escalonamentos não preemptivos, o SO não é capaz de tirar um processo da execução. O processo só vai sair da execução, então, quando ele termina ou quando vai para o estado de espera. Ou seja, nenhum evento externo pode ocasionar a perda do processador pelo processo corrente. Os escalonamentos não preemptivos foram os primeiros a serem implementados e tiveram predomínio do processamento batch. Nos escalonamentos preemptivos, o SO vai ter a capacidade de interromper um processo que está em execução e trazê-lo de volta para o estado de pronto. Com isso, será possível priorizar aplicações. Um exemplo seria em um sistema de tempo real, onde uma aplicação de maior prioridade aparece no estado de pronto do que uma aplicação que está em execução. Logo, o SO fará a preempção da aplicação que está em execução para carregar a aplicação que está no estado de pronto de maior prioridade. Se o SO pode então interromper e carregar aplicações a qualquer instante, ele consegue balancear o uso dos processadores de forma mais equitativa entre os processos. No escalonamento FIFO, do inglês First In, First Out, também conhecido como primeiro a chegar ou primeiro a sair, o primeiro processo que chegar ao estágio pronto é selecionado para execução. Necessita apenas de uma fila. Os processos que passam para o estágio pronto entram no final da fila e o processo que vai ser executado é o que está no início da fila. Então, de acordo com a figura, cada processo criado é colocado na fila dos processos em estado de pronto, ok? Eles vão seguindo essa fila e o primeiro processo da fila acessa o processador assim que ele for liberado, ok? Ele só deixa o processador caso ele termine ou caso ele vá para o estado de espera voluntariamente, ok? Nada tira ele do processador, porque é um escalonamento não preemptivo. Agora eu vou mostrar o escalonamento FIFO para 3 processos, onde o processo A requer 10 unidades de tempo, o processo B 4 unidades de tempo e o processo C 3 unidades de tempo para ser processados até o seu término. Supondo que os 3 processos estejam prontos no instante zero, o primeiro escalonamento feito para SO foi o processo A do instante 0 até o instante 10, depois o processo B do instante 10 até o instante 14 e por fim o processo C do instante 14 até o instante 17, ok? Fazendo a ordem A, depois B, depois C. Uma outra possível ordem seria primeiro o processo B do instante 0 até 4, depois o processo C do instante 4 até 7 e por fim o processo A do instante 7 até 17. Reparem que o tempo final em ambos os escalonamentos é o mesmo, 17. Agora, vamos calcular o tempo médio de espera para cada um dos escalonamentos. Ok? Então, no primeiro caso, que era o processo A, depois o B, depois o C, o tempo médio de espera é: o processo A esperou 0 unidade de tempo, o processo B esperou o tempo do processo A, que é 10, e por fim, o processo C esperou o tempo do processo A mais do processo B, que é 14. Então, 0 mais 10 mais 14 dividido por 3 dá 8 unidades de tempo de média de tempo de espera. Da mesma forma, para o escalonamento B, C, depois A, o tempo médio de espera do processo A foi 7, onde
4 referente ao processo B e 3 referente ao processo C. O processo B não esperou ninguém, então o tempo de espera dele é 0. E por fim, o processo C esperou 4 unidades de tempo do processo B. Ok? Então 7 mais 0 mais 4 dividido por 3 deu uma média de 3,7 unidades de tempo como tempo médio de espera nesse segundo escalonamento. As desvantagens do escalonamento FIFA são a impossibilidade de prever quando o processo será executado, já que depende dos processos que estão antes dele na fila. Existe um grande problema em aberto na computação que diz que não existe e provavelmente nunca irá existir um programa que seja capaz de analisar o código de outro programa e definirá quando esse programa irá terminar. Mais ainda, um programa que seja capaz de analisar o código de outro programa e determinar se esse código irá rodar para sempre ou não, ou seja, se ele tem fim ou não. Com isso, então, um processo que está na fila de FIFO, ele nunca sabe quando será executado. Outro grande problema no escalonamento FIFO é que os processos do tipo CPU-bound levam vantagem sobre os processos do tipo IO-bound. Por quê? Toda vez que um processo IO-bound faz uma operação de entrada e saída, ele é colocado no estado de espera, e com isso ele volta para o fim da fila. Se o processo IO-bound for mais importante do que o processo CPU-bound, não tem como privilegiar no caso do escalonamento FIFO. Por fim, o escalonamento FIFO é do tipo não preemptivo. Considerações finais sobre o escalonamento FIFO. Primeiro, ele foi utilizado inicialmente em sistemas batch. Segundo, se ele for aplicado dessa forma em sistemas interativos de tempo compartilhado, ele vai ser ineficiente. Por quê? Se cada vez que ele faz uma operação de entrada e saída, que faz uma interação com o usuário, ele volta para o fim da fila e só vai ser executado depois de todo mundo, ele vai ter um tempo de resposta ruim. Então ele é ineficiente para o sistema de tempo compartilhado. De qualquer forma, mesmo atualmente, o sistema de tempo compartilhado implementa esse escalonamento com variações, permitindo sua implementação parcial. O escalonamento SJF, do inglês Shortest Job First, ou trabalho mais curto primeiro, vai escolher sempre o processo que tiver o menor tempo de processador a ser executado para o primeiro da fila. O escalonamento SJF também foi utilizado nos sistemas batch, ok? E a principal característica dele é sempre selecionar os processos de acordo com o menor tempo de execução restante. Então, no caso da figura aqui, o processo C é o que falta o menor tempo de execução, 3 unidades de tempo, então vai ser o processo C, depois o processo B, que requer 4 unidades de tempo, e por fim o processo A, que requer 10 unidades de tempo. Com isso, calculando a média então, para o processo A vai esperar as 3 unidades do processo C, mais as 4 unidades de tempo do processo B, totalizando 7 unidades. O processo B vai esperar as 3 unidades de tempo do processo C e, por fim, o processo C não vai esperar ninguém. Então, somando 7 mais 3 mais 0 dividido por 3, nós temos uma média de 3,3 unidades de tempo para esse escalonamento. No escalonamento SJF, cada processo no estágio pronto vai estar associado a um tempo de processador. Só que nós sabemos que não é possível determinar esse tempo de processador com qualidade. Então é feita uma estimativa. Essa estimativa é feita com base nas análises das últimas execuções desse processo. Ok? E por fim, se esse tempo estimado for muito menor do que o tempo real, o SO vai poder interromper a execução do processo, caso seja um SJF preemptivo. Um outro problema também do SJF é estimar o tempo de processamento para processos interativos, porque a entrada de dados é uma ação imprevisível. Então, se o usuário tem que digitar o valor de X, ele pode estar prestando atenção em responder imediatamente ao que foi solicitado, ou ele pode estar distraído, pode estar nem na frente do computador, e com isso a entrada de dados vai demorar bastante. Fora que o tempo de processador é muito menor do que o tempo dos dispositivos de entrada e saída, tipicamente. Para poder implementar o SJF em ambiente interativo, a gente tem que entender o conceito por trás dos ambientes interativos, que basicamente faz poucas operações e realiza uma operação de entrada e saída para interagir com o usuário. Dessa forma, então, o SJF pode determinar o tempo até a próxima execução, ou seja, o tempo até a próxima operação de entrada e saída.
e não tempo total de processamento até o término do processo. Mesmo assim, dado aquele problema que eu falei da computação, chamado de problema da parada, é muito difícil para o sistema operacional estimar o tempo até o término do processo, ou até a próxima operação de entrada e saída. E com isso, ele continua estimando o comportamento do processo com base nos tempos das execuções passadas. Se eu fizer alfa igual a 1, então, quer dizer que eu vou fazer o próximo valor sempre igual ao último valor utilizado. Se eu fizer alfa igual a meio, então eu vou deixar 50% da importância vai para o último valor e 50% vai para a média histórica. Okay? Vai ser sempre um balanço de pesos. Inicialmente, o SJF foi definido como não preemptivo. Okay? Então, se o processo que está em execução, caso surja um processo em estágio pronto com menor tempo de processador que o processo atual no estágio de execução, então não aconteceria nada. Já se for um SJF preemptivo, o SO iria interromper o processo que está em execução, levar para o estágio pronto e, por fim, colocar o processo de menor tempo de processador em execução. A vantagem do SJF com relação ao FIFO é a redução do tempo médio de turnaround. Porém, pode ocorrer starvation para processos com tempo de processador muito longo ou do tipo CPU bound. O que isso quer dizer? Se eu tenho um processo com muito tempo de processador, quer dizer que ele vai ser sempre dos últimos da fila a ser executado no SJF. Da mesma forma, se eu faço uma estimativa até a próxima operação de entrada e saída em um processo que é do tipo CPU bound, isso vai demorar muito, então ele pode ficar sempre para o fim da fila. E com isso, ele vai sofrer starvation, ou seja, ele vai ficar sempre sendo preterido em sua execução, ele vai morrer de fome. A variação preemptiva do SJF é chamada de Shortest Remaining Time, ou tempo restante mais curto. Como o próprio nome está dizendo, cada vez que surgir um processo que tiver um tempo de processador estimado menor que o processo que está atualmente em execução, o processo em execução vai sofrer preempção para carregamento deste novo processo mais curto. Novamente, o risco de starvation pode ocorrer. E é isso, galera. Obrigado e até a próxima aula.